Fala comigo, turminha, como é que vocês estão? Aulinha agora a respeito de qualificação. É normal e é comum, dentro de um processo de vendas bem estruturado, muitas vezes você ter uma percepção inclusive errônea, falha, de que o momento mais importante da venda é a apresentação, o momento mais importante da venda é a negociação, é a etapa de fechamento, onde de fato eu vou trazer o dinheiro para dentro da casa, né? Eu vou fazer a concretização da venda, onde de fato eu vou estar ali, né, em contato presencialmente com o cliente, mas é uma grande mentira. O grande problema é você conseguir absorver isso e entender que, se você de fato estiver de frente na hora de apresentar, negociar e fechar com um cliente que seja de fato qualificado, bem qualificado, praticamente aí 80, 90% da venda já vai estar de fato consolidada. Ou seja, você precisa investir, não gastar, investir mais tempo em uma boa qualificação para que aconteça algumas coisas. Vamos entender aqui, tá? Primeiramente, esse daqui é você, vendedor Joãozinho, tá? Joãozinho. Aí você tem um mapa, tá? De horários, de temas, de momentos ali junto ao cliente, tá? E você tem uma tendência maior a achar, acreditar que isso aqui, que é a etapa de apresentação, negociação e fechamento, é a parte mais importante da venda. E por você muitas vezes achar que essa é a parte mais importante e mais, né, funcional da venda, você acaba naturalmente tendo uma tendência maior a negligenciar as etapas que estão antecedentes a essa, que é a etapa de conexão, que nós vamos falar sobre isso, que é a etapa de agendamento e a etapa de qualificação. Só que na etapa de qualificação, que é esse momento que nós estamos aqui, você tem uma situação que é a seguinte: se você não tiver uma boa qualificação desse cliente, você muito provavelmente vai colocar para dentro da apresentação pessoas que não estão com nenhuma real intenção de compra. Você forçou uma situação, você insistiu em tomar um cafezinho com o cliente e por conta disso você trouxe uma pessoa desqualificada, uma pessoa que não tem nenhuma condição de comprar aquele imóvel ou aquele produto. E por conta disso, você acaba tomando o seu tempo. Então, o primeiro efeito de você colocar uma pessoa desqualificada é perder o bem mais precioso que você tem, que é o tempo. E fora isso, ainda há a possibilidade de você você colocou a pessoa, né, desqualificada, nitidamente desqualificada para dentro de uma apresentação e por algum motivo você fez uma boa apresentação e conseguiu, por exemplo, trazer uma reserva, trazer uma contratação, né? Além de você perder o seu tempo, porque essa venda, se a pessoa é desqualificada, não importa o que você faça, tá? Entenda o seguinte, quando um cliente, um lead, ele está de fato desqualificado, por mais bom vendedor que você seja, essa venda ela está fatalmente fadada a cair. E por ela estar fatalmente fadada a cair, ainda que você tenha, né, uma grande habilidade de convencimento, ainda que você tenha ali, né, uma capacidade de fazer com que o lead deseja, mesmo que ele queira, né, comprar o produto, ele não tem, infelizmente, né, condições de estar adquirindo aquele produto. E isso é um enorme problema. Isso não é um grande, isso é um enorme problema, justamente do ponto de vista em que você, por exemplo, não pode emprestar dinheiro para ele poder comprar de você. Você não pode fazer com que um produto que não atende a necessidade dele venha passar a atender. E ainda que você consiga fazer, né, trazer ele para uma reunião e faça essa geração de perda de tempo, ainda assim vai cair a venda. E ainda que você venha conseguir gerar ele para uma reserva e contratação, vai gerar essa perda de tempo. Ainda que você consiga avançar ali para uma condução de fechamento, ainda que você traga ele para uma contratação de fato, né, subir o contratinho, ainda assim, de todo jeito, vai gerar uma perda de tempo, tá? Só que além dessa perda de tempo, vai gerar uma outra coisa que é ainda mais perigosa do que essa perda de tempo. Que é o que, Everson? O teu desgaste emocional.
que é o seguinte: você acreditar piamente que uma pessoa, cara, essa pessoa vai comprar. Essa comissão eu vou colocar no bolso 4, 5, 6 mil. Finalmente o meu trabalho, a minha execução, né, está trazendo um resultado, tá? E você começa a acreditar tanto nisso, isso te impulsiona tanto, que você começa, sei lá, a fazer conta com dinheiro, né? Se projetar, você cria uma expectativa enorme num fechamento. E no final vem, né, a queda. O cliente ele desiste da compra, o cliente ele some, o cliente ele desaparece. Tudo isso porque não foi feito, né, não foi seguido à risca, né, o processo que envolve a qualificação. Qualificação. Por que isso? Porque você negligenciou. Então, eu tenho um costume de dizer que a etapa mais importante do processo de vendas não é a apresentação, não é a negociação, não é o fechamento. A etapa mais importante é a qualificação. Everson, mas a apresentação, a negociação, o fechamento são importantes? Total. São vitais para que a venda possa acontecer. Mas a etapa mais importante e mais difícil do processo de venda é a etapa de qualificação. Não é à toa que essa aula ela costuma ser uma das maiores aulas, ela costuma ser uma das aulas onde nós gastamos e investimos, na verdade, mais tempo para que justamente você consiga entender. Então, entenda o seguinte: se você errar na qualificação, você certamente vai colocar para dentro de uma qualificação, de uma apresentação, de uma negociação, de uma contratação, um cliente que não vai ter possibilidade de compra. Essa venda, ela, com certeza absoluta, vai cair. E essa queda vai te gerar vários prejuízos. Prejuízo de tempo, prejuízo de desgaste emocional e também um outro prejuízo até para envolvendo ali a equipe de colegas, porque essa unidade ela vai estar reservada, a sala de reunião vai estar reservada, vai ser, né, travado ali a tabela por um tempo e vai travar outras negociações de outros colegas ou até mesmo suas, já que você vai estar com aquele cliente que não vai comprar segurando aquela unidade. Dito isso, o que é importante você entender, tá? A qualificação, ela tem como vilões natural, basicamente, coisas internas ao corretor. Então, a maior barreira, a maior dificuldade que um corretor tem dentro de um processo de qualificação é justamente ele conseguir segurar a ansiedade e se focar no momento zero. Quando nós falamos do processo, e você já assistiu essa aula, nós falamos de momentos. Então, eu tenho 10 etapas dentro de um processo de vendas e a maior dificuldade dentro de cada uma dessas é eu me focar nessa etapa e não na etapa seguinte. Então, o que é muito comum? Quando você mandou ali a mensagem inicial de abordagem, o cliente te respondeu, você começa a conversa com o cliente e a coisa mais natural que tem é o corretor, é o vendedor, ele querer já fazer a venda. Então, o cliente me respondeu e eu quero fazer a venda logo ali de cara. Essa é a grande dificuldade que nós temos. E essa dificuldade que nós temos acontece justamente porque nós estamos focados e preocupados com o momento 1. E o momento 1, momento 2, momento 3, eu não tenho controle. A única coisa que eu tenho controle é sobre o momento 0. Então, a qualificação, ela é um processo que você tem que entender exatamente cada coisinha que você precisa fazer dentro deste momento 0. Se você conseguir qualificar, bem qualificado, um lead, no momento 1, que é o agendamento, esse lead ele vai ser agendado e vai ser trazido para a reunião. Se você, por exemplo, errar na qualificação, não seguindo cada desejo, cada momento, cada etapa, né, cada processo que essa etapa requer de você, você com certeza vai, por exemplo, marcar a reunião e muitos clientes, muitos leads vão falhar nessa reunião, vão furar com você. Se você ficar focado em fazer a qualificação, na qualificação já tentar gerar a venda, o cliente muitas vezes já vai ter tanta informação que ele não vai querer nem aparecer na reunião. Ele vai fugir da reunião, ele não vai nem querer marcar. Ou então ele vai ser trazido para a reunião, empurrado por você, de uma forma onde você vai perder venda, com certeza. Então, o que eu gostaria que você entendesse nessa pequena e curta aula que nós vamos, inclusive, quebrar em algumas, tá? O objetivo-chave da etapa de reunião é você
conseguir qualificar o lead dentro de 4 itens: o orçamento dele, o grau de autoridade dele, a necessidade dele e o timing dele. E não simplesmente passar as informações para ele. Porque quando um lead ele se cadastra em uma campanha, quando um lead ele entra no nosso, né, sistema de vendas, o que ele está buscando não é comprar um produto. O que ele de fato está buscando é ele simplesmente tirar dúvidas e reter informações. Então ele se cadastrou, ele estava, né, navegando ali no Instagram, e ele não estava no Instagram com o intuito de comprar um imóvel. Se ele quisesse comprar um imóvel e estivesse necessariamente buscando esta oportunidade, o que ele faria? Ele iria atrás de uma plataforma de compra de imóveis, um Zap, um OLX, um Viva Real, alguma coisa do tipo. Então, ele não estava no Instagram buscando comprar um imóvel, ele estava no Instagram buscando informações. E você, enquanto atendente, enquanto vendedor, você tem a retenção desta informação. Só que se você simplesmente oferece as informações para ele, ou seja, você envia as informações, que é o que ele quer, você está se afastando da venda, tá? Apesar disso muitas vezes não parecer, porque nós temos o costume de acreditar que porque um lead ele está me respondendo bastante, está me respondendo rápido, está fazendo perguntas, ele está engajado, ele está interessado e ele está comprando. Isso não é verdade. Não é porque um lead ele está conversando bastante comigo, ele está me respondendo rápido, que ele está necessariamente me aproximando de uma venda. Porque o que ele está de fato atrás e buscando, na verdade, é em informações sobre o produto que ele achou interessante. E quando o vendedor ele simplesmente se aplica em enviar estas informações, a partir do momento que o lead já cumpriu o desejo dele, que é receber o máximo de informações, todas as informações que para ele faz sentido, você basicamente coloca no colo dele a decisão de comprar ou não. Então é mais ou menos o seguinte: eu entro na loja da Apple, eu pergunto tudo sobre um produto, e a partir do momento que eu tenho a minha curiosidade sanada, eu decido se eu compro ou não. E eu saio da loja, na grande maioria das vezes, sem comprar, porque eu não entrei com o intuito de compra. Se eu já entrei com o intuito de compra e vou comprar independente de qualquer vendedor que me atenda, o que vai acontecer? Esse vendedor ele vai sofrer uma venda. Ele não está me vendendo. E qual que é o grande problema? Quando a gente sofre uma venda, normalmente nós estamos jogando com sorte e azar, tá? Então, o que é sorte e azar? Nós temos aqui um gráfico pizza, tá? E isso aqui é a quantidade de vendas sofridas. É 10, é 15, é 20% no máximo. 15, 10, 20% das vendas vão ser vendas sofridas, pessoas que são tal lead quente. E qual que é o grande problema do lead quente? A gente fica dependendo dele e o mercado inteiro está em busca desse lead quente. Então nós precisamos achar um jeito de ser mais eficientes, de modo que eu não dependa do lead querer comprar de mim a qualquer custo, independente de ser comigo ou não. Eu preciso estar em busca dos outros 80, 90%. E só tem um jeito de eu fazer isso. No momento em que eu receber esse lead, eu não tratá-lo como ele gostaria de ser tratado. O que o cara quer? Ele quer informação. Então, ele está buscando alguém que vai simplesmente entregar estas informações para ele de mão beijada. Então, ele não precisa fazer nada, ele vai sentar, ele vai perguntar qual é o preço, qual é a localização, qual é a metragem, qual que é isso, qual que é aquilo outro. E daí, depois que você já enviou todas as informações, você vai, por exemplo, querer chamar ele para uma reunião e ele vai se perguntar, mas por que eu preciso fazer uma reunião se todas as informações que eu queria, gostaria e precisava eu já detenho? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, desse lado, nós temos o que você realmente deve fazer, que é a qualificação BANT, e desse lado nós temos o que o cliente gostaria. Everson, como que eu faço então para poder extrair as informações que eu preciso, ou seja, qualificar dentro do sistema BANT e não ficar somente focado no envio de informações? Muito simples, através de
perguntas. Quando nós fazemos perguntas, nós ditamos o ritmo da conversa. Ou seja, uma pessoa que não faz perguntas, apenas responde às perguntas que o cliente fizer. Essa pessoa, ela está deixando o cliente domar e ditar o ritmo da conversa. Então, basicamente, nós temos aqui um conflito de interesses, tá? Então, aqui eu tenho o cliente cabeçudinho e aqui eu tenho o corretor cabeçudinho 2, tá? E aqui, meu amigo, eu tenho uma corda, tá? Eu tenho uma corda aqui e no meio eu tenho uma bandeirinha. Então, o cliente, ele tem uma tendência a puxar para cá querendo colher informações. Ó, tá aqui, ó, informações. Tá? Enquanto o corretor, ele vai estar querendo puxar para o outro lado, tá? Querendo fazer o quê? Qualificação. Então, um quer informação, o outro quer qualificar o lead. Mas o que é interessante você entender, tá? A qualificação não é somente unilateral, ou seja, você querendo qualificar o lead, entender se ele serve para o teu produto ou não. A qualificação, na verdade, ela é bilateral, ou seja, você qualifica ele e ele qualifica você. Então, na grande verdade, apesar de muitas vezes não parecer de fato, não existe um cabo de guerra onde você está disputando com o seu lead. O que existe, na verdade, é uma troca. Então você precisa qualificar ele para o seu produto e ele precisa qualificar o seu produto para os interesses dele. Fechou? Então, qual que é a grande dificuldade aqui nesse processo? É você conseguir entender que o lead quer não é comprar. O lead, ele não quer ser qualificado, ele está cagando para os teus interesses. O que ele quer é somente a informação, é para isso que ele se cadastrou no anúncio. E como ele só quer informação, ele vai ficar te pentelhando e ele vai ficar solicitando apenas informações. E se você cair na pilha dele e entregar de mão beijada todas as informações que ele quiser, você com certeza absoluta vai ter o efeito perda de interesse, porque ele já concluiu o que ele gostaria. A barrinha de loading, né, de carregando, já foi carregada. Ele queria as informações, à medida que ele recebeu as informações, ele te dá tchau e bênção. Agora, do mesmo modo, se você não passa nenhuma informação e simplesmente chama ele para uma apresentação sem a qualificação, a venda também tem um risco gigantesco de não ocorrer. Porque se esse lead não era um lead quente ou um lead qualificado, ou ele vai reservar e fugir, ou ele vai se perder no meio do caminho. Então você vai ter esse efeito aqui, né? Efeito desgaste de tempo, perda de desgaste emocional, né? Perda de tempo, desgaste emocional e vai ter perdido também um lead que poderia ter sido um potencial comprador. Então esses basicamente são os principais riscos aí de uma qualificação mal feita, né? E principalmente as medidas que o corretor deve tomar para que ele possa conseguir qualificar. Everson, bacana, legal. Dito isso, como que eu faço para poder qualificar de fato? O que eu preciso fazer para poder qualificar? Esse é o próximo passo, é a nossa próxima aula, tá bom?